Então, estou aparecendo aqui depois de muito tempo, porque eu estava tentando entender a minha rotina e tentando ver como que eu voltaria para esse canal, porque é uma coisa que eu gosto muito, porque eu acompanho as minhas próprias fases. Então é isso, vou voltar aos poucos, mas eu vou deixar tudo organizado, os vídeos que estão atrasados, porque mesmo que eu não estava gravando, eu estava planejando o canal. Então assim, tem vídeo para sair, bastante. Agora, né? Então eu vou falar como que tá sendo minha rotina, o porquê desses meses sem nada, sem nenhum vídeo no canal, mas eu voltei. Por quê? Segunda e terça eu estou fazendo mestrado, eu passei no mestrado em educação na mesma universidade que eu fiz a minha graduação. Isso eu faço de segunda e terça integral. Quarta, quinta e sexta eu trabalho na educação infantil, que é uma coisa que demanda tempo, energia e tudo mais. E na quinta-feira também eu estou fazendo um estágio docência. Pelo programa do mestrado, eu estou fazendo um estágio na própria graduação, ou seja, eu estou auxiliando meu orientador em duas disciplinas da graduação. Então, assim, tá muito corrido, é muito planejamento. O professor vive de planejamento, então, e de leitura e de estudo, e é isso. Só que é uma fase que tá sendo maravilhosa, né? Embora tá muito correria, muito cansaço, muita leitura, é muito gostoso. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre o mestrado, por isso que eu não vou adentrar muito, mas é isso. Tá sendo uma fase muito feliz da minha vida e por isso que eu voltei com o canal, porque eu quero deixar registrada essa minha fase de felicidade com o mestrado. Bom, o que eu vou falar, vou voltar com um vídeo mais que especial, de um quadro mais que especial que eu amo de paixão, que é o Hora da Palavra. E como vocês viram no título, hoje eu vou falar sobre reconectar. Esse vídeo estava planejado para sair em janeiro, porque em janeiro fez um ano que eu voltei para a igreja, um ano que eu voltei para Deus, um ano que eu fui reconectada verdadeiramente. E desde daquele dia 23 de janeiro de 2021, eu fui sendo ministrada e preparada para montar essa palavra, montar essa troca aqui com vocês. Então eu espero que o Espírito Santo possa estar junto com você quando você for assistir esse vídeo e que toque o seu coração assim como transformou a minha vida. Bom, então há um ano e pouquinho atrás eu estava... eu precisava tomar uma decisão, né? Ou continuar me esforçando para voltar no relacionamento ou deixar tudo de vez e voltar para Deus. Eu precisava voltar para um dos dois relacionamentos. E eu cresci num lar cristão, né? Eu cresci dentro da igreja e tudo mais. Então eu falei assim, eu sempre soube que a Bíblia é um manual de instrução, é um direcionamento. Só que por estar afastada eu não lia. E só que naquele dia 21 de janeiro de 2021, eu resolvi abrir a minha Bíblia e eu abri exatamente em Jó 42, 2. Vou até abrir aqui com vocês e mostrar, ó. Eu escrevi até aqui, ó, reconexão, enfim, na verdade eu escrevi reconciliação. Então Jó 42, 2 diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E aí, não tem nada sobre resgate, nada sobre reconexão, não tem nada falando sobre isso. Só que eu sabia desde muito cedo qual eram os planos de Deus para minha vida. E Ele tudo pode e tudo aconteceu, como a Vanessa gosta de dizer, né? Tudo tem um porquê, tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. E se precisou essa tristeza profunda para eu voltar para Deus, eu agradeço pela tristeza profunda, porque agora eu tô vivendo dias de intensas felicidades. Então, eu comecei a me reconectar com Deus, a viver nessa palavra, né, nessa promessa de reconexão a partir desse versículo. E aí, pra gente falar de reconexão, de reconectada, para ter uma ação, precisa de um agente. E quem que é o agente reconector? Jesus. Em João 3,16, nós temos o plano da reconciliação, que foi: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Portanto, Jesus é o próprio plano da reconexão. Então, para eu me reconectar, para eu acessar a ponte de reconexão, eu precisava novamente me entregar para Jesus. E aí, por que a gente fala reconexão e não conexão? Porque reconexão significa voltar ao que já era antes. Então, assim, o plano inicial de Deus era que nós fôssemos filhos. Então, quando a gente se torna filho novamente, quando a gente volta, significa uma reconexão. Por isso que Jesus é o plano da reconciliação, porque nós já éramos conciliados, mas aconteceram algumas coisas, ou por conta da nossa família, da nossa base, nós não tivemos acesso a Deus, ou você que cresceu numa família cristã e depois saiu desse meio, precisa voltar, um dos dois, você precisa de reconexão, você precisa da ponte que é Jesus para te reconectar com Deus. E aí, nós temos os dois famosos tipos de pessoas. Nós temos o filho pródigo e a ovelha perdida. Bom, a ovelha perdida, ela precisa de um pastor, ela precisa de um direcionamento. Ela precisa de alguém que vá até ao abismo, que deixe 99 e vá apenas encontrar, vai apenas resgatar ela. Mas isso é uma ponte de reconexão, isso é uma ação de reconexão. É o pastor trazendo para perto. Já o filho pródigo, ele precisa decidir voltar, que foi o que aconteceu com a minha vida. A minha reconexão foi a partir da premissa de filha pródiga. Eu estava longe, eu decidi me afastar e eu que precisava decidir voltar. A ovelha, ela precisa de amor, ela precisa de cuidado. O filho pródigo precisa de uma decisão e precisa ser já. E ele só consegue tomar a decisão quando ele conhece a verdade. Na verdade, por ele já conhecer a verdade, ele só precisa ter uma retomada. Porque a verdade, como a gente sabe, é Jesus. Porque Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a principal coisa que eu tive que colocar na minha cabeça, e às vezes até hoje eu tenho que colocar, é que não tenha medo de fazer o novo de novo. Porque quando eu entrei na igreja aos 7 anos, eu comecei a viver, e aos 13 anos que eu tive a minha primeira experiência com Jesus, ou seja, durante 6 anos eu vivia rituais dentro da igreja, eu dançava na igreja, eu gostava, eu amava as amizades dentro da igreja, eu amava estar ali. Só que a minha primeira experiência com Jesus foi aos 13 anos. Então, eu tive algo novo ali. E quando eu me afastei e tive que voltar reconectada, tive que voltar como uma filha pródiga, eu tinha que viver o novo de novo. E a gente precisa colocar na nossa cabeça que não há vergonha, não há julgamento, né? Não precisa ter medo, porque Jesus é o verdadeiro amor e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, eu não sei qual é a sua situação, não sei se é parecida com a minha, não sei se é totalmente diferente da minha, não sei se você está dentro da igreja há muito tempo e se perdeu na fé, se perdeu no espiritual, mas ainda segue coisas de dentro da igreja. Eu não sei qual é o seu grau de perdido ou qual é o seu grau de afastamento, né? Temos a ovelha perdida e a ovelha afastada. São coisas diferentes. Então, independente do que seja, volte. Seja seguindo a voz do teu pastor por amor, ou seja, tomando uma decisão, volte. Porque você não precisa ter medo do novo de novo. E para finalizar, eu gostaria de deixar um versículo que no meu segundo revisão de vidas marcou para sempre a minha vida, que está em 2 Coríntios 5,17. Diz assim: "E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram e eis que se fizeram novas. Tudo se passou e eis que tudo se fez novo." Então, não tenha medo de voltar, não tenha medo do novo de novo. E como eu já citei aí o Revisão de Vidas, estamos bem próximos do próximo Revisão de Vidas, dia 9 e 10 de abril. Se você se interessar, se você for tocado, né, você
Aqui embaixo tem as minhas redes sociais, mas provavelmente também você tá vendo, viu o convite, a chamada desse vídeo pelas minhas redes sociais. Então, se você se interessar, se você nunca foi ou se você já foi e sente que precisa ser reconectado ou reconectada, me chama porque assim, eu tenho uma ficha, tá bom? Então é isso, eu espero que tenha tocado o coração de vocês. Deus abençoe grandemente e prometo tentar não sumir mais desse canal, tá bom? Beijo!